PNL de fato funciona, cara. Por que que funciona? Porque PNL é programação através de linguagens. E tudo que existe pode ser programado através de linguagem. E esse é um dos artifícios usados pelos próprios judeus, entendeu? Através das mídias, todo tipo de mídia, televisão, livros, escola e assim por diante. Porque qualquer história, ou história com que seja colocado para uma pessoa e ela incorpore aquilo como verdade, se torna a verdade na vida dela, qualquer tipo de história. Você pode pegar, por exemplo, o livro do Joseph Campbell, que foi um dos maiores mitólogos que teve nessa nossa época agora, na nossa época. Ele tem um livro grande que chama As Máscaras de Deus. Ele tem um extenso trabalho sobre mitologia. O que acontece, cara? Todo tipo de mitologia que é contada, né, é uma PNL, é uma programação através da linguagem. Que quando você passa a acreditar naquela história, aquela história faz parte da sua vida. Por quê? Porque tudo é criado de dentro para fora, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo que o Bob sempre dá para quem ainda tem certa dificuldade de entender o que ele está falando, poder assimilar melhor. Se vier um rei, né, um 13, que gosta de seu povo e tal, ou que não goste, tipo os judeus, e, e contar uma história pro povo, por exemplo, da árvore, né? Se vier e organizar o seu povo, uma Taurus, qualquer história, qualquer programação neurolinguística pode formar uma Taurus coletiva e a partir dessa programação se tornar uma realidade. Vou dar um exemplo. Se numa Taurus coletiva que tem um rei que ensinou o seu povo que toda manhã, quando você acordar, você abraçar uma árvore, né? Entendeu? Abraçá-la, cumprimentá-la, né? Dar um bom dia para ela. Isso desencadeará uma saúde melhor, prolongará a vida, ou qualquer coisa desse tipo. E o povo comungar. Não precisa do povo, individual também funciona, só que o efeito é menor. Mas se o grupo, se o coletivo comungar com essa história que foi passada, com essa história, com essa programação neurolinguística, com essa PNL, que abraçar a árvore pela manhã é, é, trará esses benefícios ou malefícios, não importa, isso será a realidade, entendeu? Então você pode programar o que são as religiões, entendeu? Quem vai na religião católica, por exemplo, eles sofrem uma programação neurolinguística. Por quê? Porque eles acreditam em tudo que o padre fala ou que esteja escrito naquele livro e assim por diante, entendeu? Por isso que a realidade é criada de dentro para fora e que o corpo da coerência, que é o 7/12, pode ser plasmado de infinitas possibilidades, porque eles são os parâmetros referenciais para a consciência enxergar algo, né? Sentir algo e tal, mas como isso vai ser plasmado no tempo e espaço, no teatro, vai depender de que tipo de programação neurolinguística foi feito naquele coletivo, naquela pessoa em comum. Tá entendendo? Então você pode sim programar tanto uma pessoa, que é um pouco mais difícil, mas que dá, quanto programar um coletivo inteirinho. E foi assim. Esse é um dos artifícios que os judeus usam, entendeu? É assim, não só os judeus, mas, por exemplo, Edir Macedo, na Universal, R.R. Soares, na dele lá, que eu não sei como que chama. Não importa, dentro de uma sala de aula, quando você pega um livro e começa a absorver aquelas coisas que tem no livro, aquilo tudo é programação neurolinguística, tudo programação através da linguagem, seja ela escrita ou seja ela falada, mas são programações. Se você for numa tribo indígena, se você pegar o livro do Joseph Campbell, que chama As Máscaras de Deus, e ver tudo quanto é mitologia que foi estudada ali dentro, crenças que existem na Taurus terrestre, né? No entorno, no decorrer dos tempos, né? Você vai ver que aquilo ali tudo é programação neurolinguística, entendeu? Tudo é programação neurolinguística. O Jardim do Éden, por exemplo, aquela história contada no Jardim do Éden é uma programação neurolinguística, entendeu? Mas o ponto crucial é o seguinte: quanto mais perto do território for o mapa, já viu? Na programação linguística não fala, o mapa não é o território. Porque o território é uma coisa. O que é o território? É o corpo de Deus, o 7/12. Esse é o território. Então, quanto mais perto do território for um mapa, uma programação, mais próspera aquela programação será, entendeu? E quando eu digo 7/12, incluindo tudo, até os momentos eternos, as sensações, as emoções, entendeu? Enfim, você entendendo esse corpo, você pode. E é o que os judeus fazem, entendeu? Os judeus achou que Deus é uma matemática, esse corpo é uma matemática perfeita, então eles querem criar a historinha em cima desse corpo. Entendeu? Não foi quando Moisés trouxe lá, né, o Pentateuco, etc.
ele fez inspirado pela própria coerência azul, para aquele tempo específico, o que era necessário para aquela época para formar aquele povo suficientemente forte, bem estruturado para fazer tudo que eles fizeram. Mas o que acontece? Agora a gente tem o Talmud. O Talmud é programação neurolinguística, entendeu? Foram feitos programas, entendeu? Foram feitos histórias, mapas, partindo do ponto que eles entenderam esse corpo da coerência através da Cabala e começou a criar histórias e eles se sustentam em cima dessas histórias. Do mesmo jeito é todas as outras mitologias, entendeu? Seja numa tribo indígena, seja na igreja evangélica, seja ou mesmo o materialismo científico, sabe? Toda essa, se você pegar, por exemplo, a obra do Darwin, aquilo ali também é uma programação neurolinguística. Se você pegar Isaac Newton, também é uma programação neurolinguística. Se você pegar toda a ciência ortodoxa que é ensinada na escola, aquilo é tudo programação neurolinguística, que travam a mente das pessoas dentro desse mundinho materialista de vir do nada para o nada eu vou, então eu tenho que aproveitar, né, ser um parasita, fazer o máximo de prazer, de alívio que eu puder no momento, porque não tem nada depois. Então o que acontece? Programação neurolinguística funciona sim, é real, e esse é um dos métodos que os judeus usam para programar as pessoas tudo, entendeu? Se programação neurolinguística não funcionasse, não fosse real, então o povo, né, agiria conforme o seu coração, ou seja, conforme a simetria, conforme Deus quer, porque Deus fala com a gente através do coração, mas os mapas ilusórios, essa programação neurolinguística atrapalha a gente receber essa intuição, receber essa informação, receber essa gnose, receber esse download vindo direto da simetria divina, entendeu? O que atrapalha o homem conversar com Deus é a programação neurolinguística colocada. Agora, quando vem uma pessoa igual o Bob, com essa programação neurolinguística dele, que tem tudo a ver com o mapa dele, é o território. Então, a partir daí, você começa a ter altas gnose, altos download, porque aí é você e Deus, entendeu? Agora, quando chega um tipo judeu, malicioso, de má fé, ele coloca um mapa, né? Uma programação neurolinguística que bloqueia, você não tem acesso à sua gnose, então você não consegue ouvir o seu coração, não consegue ouvir a sua intuição, não consegue comungar com o abstrato, não consegue comungar com o Espírito Santo, entendeu? Então assim, a gente fica preso nesse materialismo científico, que nada mais é do que programação neurolinguística. Então, concluindo, PNL é real? Sim. Funciona? Sim.